Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Bom, antes de mais nada, eu queria lamentar que hoje nós perdemos uma aluna do curso de estética, a Miriam Cabral Sá, que vítima do Covid. Então, nós do IESB lamentamos muito esse fato e eu queria deixar registrado aqui, né, que a gente sente muito por isso. Muito bem. O Loureiro está aqui, ele é consultor há 20 anos da área de engenharia de telecomunicações. É o nosso coordenador doutor aí do curso de tecnologias disruptivas. E ele veio aqui falar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Então, eu começo a primeira pergunta já. Explica para a gente o que são as tecnologias disruptivas. Ok, Patrícia. Bem, complementar o que você falou, né? Meus pêsames também para a família e da aluna aí que faleceu. Realmente algo muito triste. Aí, focando no nosso tema, né? Tecnologias disruptivas, né? 5G e internet das coisas. Quando a gente fala de tecnologias disruptivas, são tecnologias que elas criam novas oportunidades. Não são tecnologias novas, né? Que causam uma nova disrupção, né, tanto em modelos de negócio, criação de empregos, novas oportunidades. Elas colocam em evidência, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que está bem estabelecida no mercado, sei lá, bancos, táxi, comércio em geral. Então, as tecnologias disruptivas permitem que sejam criados negócios disruptivos que consigam concorrer com essas grandes empresas. Elas permitem que empresas menores concorram com empresas grandes ou que as empresas grandes também tenham uma evolução mais forte, tipo o que acontece com a Google, com a Amazon. Né? Então, dentro dessas tecnologias disruptivas, a gente pode colocar hoje as mais em evidências, que está mais em evidência, né? Está a inteligência artificial, eu diria que hoje é a que está tendo mais impacto, né, que já vem há alguns anos, né, causando muitas inovações, né, em vários segmentos de mercado. Tem o 5G, as redes de quinta geração, né, que já vem de uma sequência, né, de 1G, 2G, 3G, 4G. Então, a cada nova geração você tem novas oportunidades sendo criadas, novos empregos, novas empresas. Você tem a internet das coisas, você tem blockchain, né, a tecnologia que está por trás das moedas digitais, né, como Bitcoin, Ethereum, né, uma série de outras moedas digitais. Né. O blockchain não é só para moedas digitais, né, tem a parte de smart contracts, redes descentralizadas. Né, então, essas tecnologias elas vão criando uma série de novidades aí no mercado. E quando a gente fala de internet das coisas, né, é, o tema da nossa live, né, que seria 5G, internet das coisas. Falando especificamente de 5G, então ele vai trazer taxas de dados mais altas, menor atraso no envio de pacote, novos serviços, né, que a gente vai estar falando. E dentro do próprio 5G está um dos novos serviços, é a internet das coisas. Mas a internet das coisas não é só dentro do 5G, né? Tem internet das coisas em outras redes. Você pode ter internet das coisas desde uma rede cabeada, Wi-Fi, né? Então, o, a internet das coisas ela se torna disruptiva porque ela permite você estar conectando com coisas que antes não estavam conectadas, né? Seja por uma questão de custo, questão tecnológica. Né? Então, todas essas são tecnologias disruptivas, né, que trazem essas possibilidades. Sim. Bom, alguns casos, então, do 5G, até você já citou aí, né? Alguns casos que a gente tem o 5G. Sim. Assim, quando a gente fala os casos de uso, né, os novos serviços que o 5G vai estar permitindo, né? Dentro dele tem a internet das coisas, né, o Narrowband LTE, que é uma variação de internet das coisas dentro do 5G. Ele tem esse termo chamado Narrowband LTE, né, de Narrowband, banda estreita, porque as redes celulares elas evoluíram
focando muito em banda larga, né, principalmente para o usuário final, para as pessoas estarem acessando a internet. E aí, quando você fala de coisas conectadas, a necessidade não é de banda larga, ela tem necessidade de conectar com baixo custo, né? Então, para você estar reduzindo o custo, uma das coisas é você reduzir a quantidade de frequências ou reduzir a quantidade de espectro para se conectar essas coisas. Quando a gente fala de cases em 5G, antes é interessante a gente ver o que o 5G está trazendo de novidade em relação ao 4G. Né? Então, as taxas de dados vão aumentar, como sempre aumentaram, né? É a principal motivação para as evoluções, né, das redes, não só redes celulares, mas quando a gente fala de Wi-Fi, Ethernet, né, fibra ótica, são as taxas aumentando. Né? Então, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de taxas acima de 1 gigabit por segundo, chegando até 20 gigabits por segundo. Né? Então, são taxas bem mais altas do que a gente tem hoje no 4G. Tem um outro parâmetro que é bastante importante quando a gente fala em termos de qualidade, confiabilidade de uma rede, que é o delay, né, o atraso para você enviar um pacote e ter uma resposta da rede. Né? Então, o atraso que você tem para a comunicação, né, entre seu dispositivo, seu smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado à rede. Então, esse delay no 5G isso vai reduzir para menos de 1 milissegundo. Né? Você vai ter aí delay em torno de 1 milissegundo. Né? Quando a gente fala de 4G, a gente ainda estava trabalhando com dezenas de milissegundos. Então, isso vai permitir que a resposta de um comando, por exemplo, seja mais rápida. Uma outra coisa que vai acontecer são evoluções nas próprias tecnologias, né, que estão por baixo, né, da rede, né, que a gente fala, se a gente pegar um modelo OSI de camadas, né, seria a camada física, a camada de acesso. Né, então, a gente vai ter uma evolução nas antenas, que são chamadas de Massive MIMO, né, que quando você enxerga uma antena que está em cima de uma torre, você está vendo o case da antena, né, a caixa da antena. Lá dentro tem uma série de elementos, que são os elementos que irradiam, é um array de elementos, é uma matriz de antenas que irradiam, e aí essa matriz vai aumentar consideravelmente, você vai ter aí arrays com 64 antenas, até 100 antenas. Então você vai ter uma quantidade muito grande de antenas se conectando com os dispositivos. Você vai ter também a questão de você usar novos espectros. Para a gente conseguir ter taxas mais altas, né, nessa ordem de gigabit por segundo, 10, 20 giga, você precisa ter espectro. E espectro é um recurso escasso, né, igual você tem água, enfim, energia, são recursos escassos, é um recurso da natureza, é um espectro de frequências, e as redes celulares, elas praticamente já utilizam todo o espectro que tem disponível em frequências abaixo de 3 GHz. Né? Então, quando a gente fala de 5G, você vai ter frequências acima de 3 GB, de 6 GB, né? Você vai ter redes funcionando até 70 GHz de frequência. São frequências bem altas, que têm uma série de implicações do ponto de vista de evolução tecnológica, custo, né? Mas você vai ter essa necessidade para aumentar a quantidade de espectro e aumentar as taxas de dados. Uma outra coisa que eu acho interessante da gente observar quando a gente compara 5G com 4G é que o 4G ele ficou bem marcado por duas coisas que eu considero importantes. Um foi que o custo de voz, de você fazer uma chamada de voz, ele foi praticamente a zero. Né? Hoje em dia, quando você contrata um plano de uma operadora, né, a voz ela vem praticamente de graça, né, em termos do plano, né, porque a voz ela virou VoIP, né, no caso do LTE chamado de VoLTE, né, Voice over LTE, e quando você vai, por exemplo, faz um VoIP, tem VoIP no final sobre uma rede 4G, né, então isso tudo marcou as redes 4G, né, a redução de custo de fazer uma chamada de voz. E uma outra coisa que marcou foi o banda larga móvel. Né, o 4G ficou muito conhecido como banda larga móvel, onde você teria um acesso banda larga em qualquer lugar. E aí, quando a gente pensa no 5G, né, eu vejo duas coisas que estão marcando também assim, a promessa do 5G, né, que o 5G está trazendo em termos de novidade. Com essa questão de você ter um throughput mais alto, e você ter uma taxa de dados mais alta e um tempo de resposta mais rápido, você vai poder ter uma rede mais confiável, onde você vai, por exemplo, poder controlar um drone através de uma rede 5G.
né? Hoje os drones eles têm limitação de alcance, né? Você tem quase que limitação da visual de controle de um drone. Então você vai poder controlar ele remotamente através de uma tela e estar controlando um drone. A gente fala de drone não só drone aéreo, mas drone terrestre, né? Então o tempo de resposta vai permitir que você controle esse drone com mais precisão, né? Evitando uma colisão, evitando algum tipo de prejuízo. E outra coisa que vem muito forte aí no 5G é essa questão que a gente pode pensar como o vídeo móvel, né, para a gente fazer uma analogia com banda larga móvel, né, onde você vai ter câmeras filmando, a quantidade de câmeras crescendo absurdamente, uma câmera num drone, câmera, por exemplo, você entra numa ambulância, vai ter uma câmera que vai estar te filmando e o médico vai poder te acompanhar durante o transporte até o hospital, ou durante o trajeto. Então, você vai ter uma quantidade de... Assim, a questão do vídeo, a gente está vendo agora na pandemia, né? Aulas online, teleconsulta, reuniões virtuais. Então, a questão do vídeo, ela crescendo muito, né? Então, o 5G, ele vem tornar uma rede que você consegue fazer um vídeo de qualidade, de alta definição em qualquer lugar. Seja um drone, seja no carro, seja no seu smartphone, seja uma câmera estática, mas assim, você tem uma GoPro, por exemplo, um capacete, então o vídeo vai ser algo muito forte nas redes 5G. Né? Aí você vai ter esse vídeo para realidade virtual, para games, para drones, carro autônomo. Por exemplo, um outro case interessante que tem, que é bastante que está sendo estudado, né, é você fazer o que é chamado de teledriving, né, você poder dirigir um carro remotamente. Então, seria como se fosse um motorista que estaria pilotando seu carro, ou não só um carro, mas, por exemplo, a gente tem um caso da mineradora no Brasil, a mineradora da Vale, que eles operam trator remotamente. Né? Lá, como eles têm uma rede fechada, né, uma rede controlada, onde eles conseguem garantir qualidade, eles já conseguiram fazer isso no 4G. Mas no 5G isso vai ser possível em larga escala. Então, são esses aí os principais cases, né, que eu diria. Isso. E o que são as ondas milimétricas? Aonde que elas entrariam aí? Tá bom. Bem, como eu falei, assim, a necessidade de espectro é muito grande, né, para você conseguir alcançar essas taxas de dados altas, acima de, chegando a 10 GB, 20 GB. Né? Então, quando a gente fala de ondas milimétricas, ou millimeter waves, né, são faixas de frequência acima de 30 GHz, né, onde você vai ter um comprimento de onda abaixo de 1 centímetro, né, o comprimento de onda da ordem de milímetros. Né? Então, daí tem esse nome de millimeter waves. E é justamente nessa faixa de frequência onde o 5G vai alcançar tudo isso que é prometido. Por que eu falo isso? Porque o 5G ele pode operar em frequências mais baixas. Né? É o que está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, a Claro, a Vivo, começaram a lançar 5G em frequências mais baixas e ainda não tem toda essa inovação prometida pelo 5G, né? Porque as frequências ainda não são adequadas. O Brasil, por exemplo, nessa faixa de frequência de millimeter waves, ele está trabalhando na faixa de 26 GHz, né, o que a Anatel está propondo, né, para o Brasil. Nessa faixa de 26 GHz ela é quase 30, então ela é considerada millimeter waves também. E aí essas faixas de frequência dependem da regulação da Anatel. Sim. Como é que vai ser essa agregação das portadoras no 5G? Ok, essa questão de chamar de carrier aggregation, né, agregação de portadoras, isso já existe no 4G. Né, o 4G ele funciona em diferentes frequências. Né, hoje no Brasil a gente tem 2.600, tem 1.800, 1.900, 850 MHz, tem várias faixas de frequência. E aí, para você conseguir aumentar as taxas de dados já no 4G, os celulares e as redes, elas são capazes de combinar canais em diferentes faixas de frequência. E aí isso é o carrier aggregation, você agrega portadora. Né? O carrier é a portadora. Então, a portadora é o canal onde vai transmitir seus dados e você agrega isso.
Sendo que quando a gente fala do Carrier Aggregation no 4G, a gente está falando de agregação de portadoras de 20 megas, 5, 10 megahertz. Então, você consegue, aqui no Brasil, por exemplo, você conseguiria no máximo uns 40, 50 megahertz de soma total no 4G. Já quando você fala do 5G, a gente está falando de portadoras muito maiores, né? Então, se a gente for para ondas milimétricas, você pode ter portadoras aí de 100, 400 megahertz, né? Então, o carrier aggregation que vai acontecer no 5G, ou ele vai pegar portadoras muito grandes, agregar com portadoras menores, né? Mas ele já vai ter nativamente portadoras muito grandes, certo? Então, o carrier aggregation vai diferenciar no 5G nesse aspecto, que as portadoras dele já são muito grandes e se eu fizer o carrier aggregation, vai ser pegar portadoras grandes com portadoras menores, mas ele já vai ter muito, muito espectro disponível. Sim. O 5G vai continuar usando o FDMA, que já era usado no 4G? Então, o FDMA, ele é a principal tecnologia, a principal técnica de múltiplo acesso que hoje tem na camada física, nas redes, né? Então, não só FDMA, mas variações tipo FDM, que são utilizadas em Wi-Fi, né? O Wi-Fi, inclusive, já está indo para o FDMA também, né? Já foi para o FDMA, mas você tem o FDM em TV digital, você tem o FDM em, por exemplo, a DSLs, enfim, a camada física, o FDM, o FDMA, hoje é a camada física mais utilizada, né, em termos de eficiência, né, para transmissão de bits em quantidade de frequência, né, que a gente chama de eficiência espectral. E aí, quando você vai para o 5G, eles tentaram buscar uma camada física nova, né, que superasse o FDMA, né, não fizeram vários testes, né, teve muita pesquisa em cima disso, não encontraram algo que substituísse o FDMA, mas eles evoluíram bastante o FDMA. Né? Então, em termos de flexibilização, filtros, né, a forma como eu crio os canais, como eu controlo unidades de tempo, frequência, potência em cima do FDMA, então isso evoluiu bastante no 5G. Mas ele continua sendo uma variação do FDMA. Você falou aí um pouquinho antes que o Brasil começou a usar o 5G, né? Algumas Exato. operadoras e tal. Começou. Por que a gente demorou para chegar lá e ainda não chegou totalmente, como você falou, né? Já tem muitas Então, frequências que ainda não são usadas. exato. É um problema que está afetando não só o Brasil, mas vários lugares do mundo, né, onde um problema global, né, que está acontecendo, acontecendo uma guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China, e isso está impactando o 5G no mundo. Hoje, um dos grandes fabricantes de 5G, talvez entre os três grandes fabricantes de 5G, é a Huawei, que é um fabricante chinês, e nessa guerra comercial, a Huawei está sendo proibida de vender equipamento nos Estados Unidos e em parceiros dos Estados Unidos. Então, a Inglaterra, por exemplo, agora nesse mês, proibiu que a Huawei, que a China, né, venda equipamentos de telecomunicações nas redes. Se alega bastante coisa relacionada à segurança, né, segurança do ponto de vista de informação, de espionagem, por aí vai. E isso acabou afetando o Brasil e diversos outros países. E por conta disso, o Brasil está demorando um pouco a definir, né, se a China, principalmente, vai poder vender equipamentos do 5G no Brasil ou não. Isso é um problema global que está afetando. E tem um problema específico do Brasil, que o Brasil, por ser um país continental, nós temos bastante utilização de redes de antenas por satélite para comunicações, antenas parabólicas, né, para comunicação via satélite. E no interior do Brasil, né, áreas rurais, né, se usa muito parabólica, não só, assim, até mesmo em condomínios, onde muitas vezes não chega uma rede de qualidade, se usa parabólica. Essas parabólicas maiores de 10 metros de diâmetro. Na verdade, acima de 1 metro de diâmetro. Então, e aí essas comunicações via satélite, elas usam uma faixa de frequência de 3,5 GHz, que é uma faixa que é uma das principais faixas hoje utilizadas para 5G no mundo. Né? Então, quando a gente pega a Claro, a Vivo, que ativaram o 5G, né, a TIM vai ativar também
deve ativar ainda esse ano, eles estão usando frequências que eles já tinham no 4G, né, que eles estão migrando o 4G para o 5G, ou estão fazendo o que é chamado de compartilhamento de espectro, né, em frequências mais baixas. Né, mas quando você vai para as frequências realmente que são importantes para o 5G, a primeira frequência seria de 3,5 GB. Essa é uma frequência que depende da autorização da Anatel, de um leilão, concessão, e tem que se chegar num acordo com as empresas de satélite, né, que utilizam essa frequência. Né, se fala que esse acordo pode chegar a R$ 1 bilhão ou mais, é um acordo bilionário para poder encontrar uma solução para que essas pessoas que usam comunicação via satélite não fiquem sem um serviço. Sim, quais são os fabricantes de 5G que dominam o mercado? Você falou da Huawei e tem Exato. outros? Então, são três os principais, né, que dominam o mercado global, né, são os maiores, né, tem outros menores, mas esses são os três principais. Tem a Huawei chinesa, você tem a Ericsson, que é da Sueca, que é da Suécia, e você tem a Nokia finlandesa. Né. Aqui a gente tem os três praticamente todas as operadoras, se a gente pegar as quatro grandes operadoras, né, Nokia, ou TIM, Vivo, Claro, Oi, né, esses três grandes fabricantes estão praticamente em todas elas. Né, às vezes, alguma domina mais que a outra, mas a gente tem esses três fabricantes aí. Existem fabricantes menores, tipo Samsung, a própria Cisco, né, fabricando mais equipamento de switch, né, das redes celulares, mas os três grandes são esses aí. Sim. E qual a diferença do 5G que está sendo ativado aqui no Brasil para o resto do mundo? Então, teve essa questão, né, de que, assim, para a gente, como a gente estava bastante atrasado, né, em relação ao 5G, uma solução que foi encontrada, né, pelas operadoras e a Anatel mesmo fez, digamos assim, uma orientação com relação a isso, é que usar frequências que já estavam sendo usadas por 4G e compartilhar essas frequências com 5G. Então, são frequências mais baixas, são frequências com menor capacidade. Então, acaba que o 5G no Brasil está começando com taxas mais baixas. Ele vai ter, assim, quando a gente comparar o 5G no Brasil com o 4G, não vai ter um aumento tão grande em termos de throughput, em termos de taxa. Né? Então, quando a gente olha mundialmente, a frequência que está sendo mais utilizada no mundo é a frequência de 3,5 GHz, que é justamente essa que tem um problema com satélites no Brasil, né, e que as operadoras estão esperando, né, essa frequência para realmente colocar um 5G, que aí sim você já começa a ter taxas aí chegando aí em centenas de megabits, próximo aí de 1 gigabit por segundo. Você falou que tem que passar por um leilão da Anatel, né? Esse 5G. Como é que será isso depois desse leilão? Então, quando a gente vê depois que tiver esse leilão, né, então você vai poder utilizar essas novas frequências, né, então você vai ter uma frequência que vai ser nativa para o 5G, né, não vai ser uma frequência que você vai estar compartilhando com 4G, você vai poder ter, com frequências mais altas, você terá investimento em novos sites, né, você terá novas torres, né, principalmente quando você chegar em frequências tipo 26 GHz, né, que já vai vir, a Anatel, quando for fazer o leilão, ela já vai fazer o leilão do 3.5, ela vai fazer o leilão em três frequências para o 5G, frequência em 700 MHz, que não é tanto espectro, é mais um que sobrou do 4G, vai ter em 3.5 GB, que é uma frequência bastante utilizada no mundo, eu diria que o Brasil deve começar por ela, as operadoras, né, devem começar o 5G nativo em 3.5, e vai ter a de 26 GHz. A de 26 GHz é a que vai trazer mais, eu diria que mais investimentos na rede, porque quando você sobe a frequência, o raio de cobertura do sinal que sai das antenas diminui. Então, você vai ter raio de cobertura da ordem de 200 metros, que inclusive já chega em raios de cobertura semelhantes ao que a gente tem no Wi-Fi. Né? Por exemplo, o Wi-Fi você chega se você não tiver obstáculos, né, você chega a 100 metros, 100 e poucos metros. Então, você já vai ter uma antena mais próxima dos usuários. Né? Então, isso aí também vai facilitar você ter taxas mais altas. Mas para você ter essas antenas mais próximas, você vai ter que instalar antenas em postes de iluminação pública. Né? Então, tem, inclusive, uma coisa que é muito falada no mercado, que fala que você vai ter 5G poste sim, poste não.
A cada dois postes que você vai ter, a cada dois postes que você vê na rua, na calçada, um deles vai ter antena de 5G. Então, a gente pegar, por exemplo, um campus universitário, tipo do IESB, provavelmente você vai ter uma antena de 5G lá dentro do campus, porque como o raio é 200 metros, dificilmente você vai ter uma antena no estacionamento que vai conseguir cobrir o campus inteiro. Então, a quantidade de antenas vai aumentar. Tem algumas diferenças também, porque quando você começa a implantar o 5G, que é, por exemplo, o 5G que está sendo implantado no Brasil, para reduzir custo, né, você compartilhando ele com 4G, você compartilha não só as antenas, mas você compartilha os switches, né, a parte do backbone da rede, né, a parte do núcleo da rede, né, toda a parte de infraestrutura de IP, né, que você tem dentro da rede. Aí, quando você vem a ter um espectro novo, né, você vai fazer um investimento novo, com novas antenas, novas torres, aí você vai criar uma rede nova, um core IP, né, um núcleo IP da rede, com switches novos, e aí você vai deixar de ter essa rede compartilhada. É o que a gente chama de NSA e SA. O NSA é o não estende alone, quer dizer, o 5G ele está junto com o 4G, ele depende do 4G. Ele não é stand alone, ele não atua sozinho. Já quando vier o leilão, e aí vai ter realmente um investimento agressivo no 5G, aí você vai ter o stand-alone, né? O 5G ele realmente funcionando de forma independente. Sozinho. Então, a gente vai precisar de mais torres celulares para o 5G. Exato. Não necessariamente essas torres altas, né? Até porque os raios de cobertura são pequenos, são 200 metros, né? Então, a tendência é que se aproveite muito os postes de iluminação pública. Exato, você tem antenas em fachada de prédio, né? Então, assim, a questão do impacto visual, né, com essas torres altas, eu diria que não vai mudar muito, né? Mas a gente vai ter mais antenas. Quando você aumenta a frequência, né, ao diminuir o comprimento de onda, você vai ter antenas menores. Ao ter antenas menores, elas vão impactar menos a parte visual, né? Então vai ficar mais fácil de você colocar uma antena num poste de iluminação e você não perceber. A gente já tem vários... no próprio 4G tem um tipo de site que é muito chamado no mercado de biosite, que você coloca uma torre, que você olhando, quem não entende, acha que é uma torre, um poste de iluminação, sendo que ele é um poste mais alto, né, assim, 25, 30 metros no máximo, né, geralmente um poste de concreto ou de metálico, né, mas ele com estrutura de poste, e aí lá em cima tem as luminárias, né, iluminação, então quem não conhece acha que é uma iluminação mesmo, normal, sendo que embaixo das luminárias se colocam antenas, né, e com essas antenas você cria uma área de cobertura menor e atende uma demanda de tráfego concentrado aí que você tem na rede. Sim. E o que são redes de missão crítica? Então, isso é um termo que veio agora com 5G. Quando se fala em missão crítica, são aquelas redes que precisam ter uma qualidade melhor, que precisa ter uma confiabilidade maior, que ela tem uma maior criticidade caso aconteça uma falha na rede, né? Então, esse termo ele foi cunhado, né? Ele foi criado na época daquele 11 de setembro lá em Nova York, né, que teve a queda lá das Torres Gêmeas e as redes de emergência para que acionava o bombeiro, ambulância, polícia, não funcionou. E muitos bombeiros que estavam dentro do prédio, já se sabia que o prédio ia cair, e como não tinha comunicação com eles, muitos morreram porque não foram avisados, né? Então, isso são consideradas redes críticas, né, que elas têm que funcionar independente de qualquer coisa. E aí esse termo ele veio para dentro das redes 5G, e esse termo é utilizado principalmente quando a gente pensa na parte de, não só a parte de voz, né, que é esse case que aconteceu lá em Nova York, mas também a parte de controle mesmo, de carro, de drone, de robôs, né, que você vai ter uma criticidade muito maior se você, por exemplo, você pega um drone que vai fazer inspeção na fachada de um prédio, né, para saber se está tendo algum tipo de falha estrutural, enfim, você vai ter um drone que vai voar próximo à fachada de um prédio, e se você der um comando errado, ele pode colidir com a fachada, né? Ou então você tem um drone
pedestre, por exemplo, que está atravessando uma faixa de pedestre. Igual já está tendo aqui, por exemplo, o iFood, já tem drones sobre rodas, né, que fazem entregas dentro de shopping, né, isso já está começando no Brasil. Né, então, esses drones, eles, do movimento dele vai ser autônomo, inclusive utilizando inteligência artificial, mas parte dele vai depender de uma rede, tipo uma rede 5G, para garantir o movimento dele sem estar causando prejuízo. Aí tem esse nome de missão crítica. A mesma coisa tem nesse exemplo que eu dei dos caminhões dentro da mineradora da Vale, aqui no Brasil. Né? Se a pessoa der o comando errado, um caminhão daquele pode tombar, pode um prejuízo gigantesco. É imenso. Bom, então qual a oportunidade de emprego principalmente para os nossos alunos, usando aí o 5G, né? Que o 5G vai vir aí com tudo. Exato. Então, assim, quando você vier a ter ampliação da rede, né, principalmente quando a gente falar nessas frequências mais altas, então vai ter um investimento muito grande, né, para estar instalando esses equipamentos, tá, ampliando a rede. Você tem quando a gente fala de uma operadora, né, você já a estrutura interna da operadora, ela onde os engenheiros, por exemplo, trabalham. Né? Você tem a parte de operação, você tem a parte de instalação, você tem a parte de otimização da rede. Né? A parte de otimização é uma das áreas onde exige mais do conhecimento de engenharia, né? Para ele ir a fundo na tecnologia e ele conseguir tirar o melhor da rede, né, para benefício do usuário. Então, você tem a parte de planejamento, né, você planejar onde vai colocar um site novo, né, você vai ter muito site em postes, iluminação pública, né, então isso tudo vai demandar bastante mão de obra. E não só olhando para dentro da operadora, mas você tem a questão dos serviços que vão ser criados, né, então, seja drones, carros autônomos, internet das coisas, né, isso tudo vai ter muito dessas tecnologias, né, desses novos serviços vão estar conectados no 5G, então são mercados também muito promissores aí para engenharia, para ciência da computação, né, então, enfim, vai ser um novo boom de oportunidades aí no mercado. Bom, pode falar. É que a tua câmera não está aparecendo, mas pode. Pois é, a minha câmera sumiu, mas eu estou aqui, eu estou ouvindo tudo. Eu não sei o que tá aconteceu bom, com ela, ficou preso de repente, mas eu tô aqui. Tá, joia. Pode falar aí. Então, explique alguns casos do 5G com os carros autônomos. Você já falou um pouquinho disso. Isso. Aí o que acontece? O 5G, no carro autônomo, né, os carros eles têm uma inteligência artificial, né, para eles se locomoverem nas vias, mas eles vão precisar ter comunicação entre os carros, né, que a gente chama de V2V, né, que é a comunicação entre um carro e outro. Então, por exemplo, um carro da frente freia, aí o carro de trás ele sabe, antes de ter a questão visual, né, ele vai ter uma informação, como o 5G vai ser muito rápido, ele vai receber a informação de que o carro da frente freou antes mesmo de ter a informação visual. Né? Então, comunicação entre carros, que é o V2V, comunicação entre o carro e a via, né, seja semáforos, placas, pedágio, né, o que é o chamado de V2I. Você tem a comunicação que é chamada de V2X, né, que é a comunicação com qualquer coisa, né, o X seria qualquer outra coisa, por exemplo, a parte de propaganda ao longo da via, estabelecimentos que você tenha, comerciais que você tenha ao longo da via, a própria rede, né, a rede 5G se comunicando para passar informação, por exemplo, de melhores rotas, onde está tendo congestionamento, e por aí vai. Então, quando a gente fala de carro autônomo, tem a parte de inteligência artificial que faz o carro se mover de forma segura, né? Cada vez a gente está mais próximo disso, apesar de que no Brasil isso ainda vai demorar um pouco. Né? No Brasil, o carro autônomo,
digamos assim, os veículos autônomos, né, eles estão começando no agronegócio, nas mineradoras e drones, né, dentro de ambientes shopping, né, lugares menores, mais controlados. Isso. E como que o 5G vai impactar na realidade virtual? Então, a realidade virtual, para você ter uma imersão, né, você ter realmente estar ter realmente uma sensação de que você está imerso no ambiente virtual, primeiro você tem que ter um vídeo de alta qualidade, tem que ser um vídeo em alta definição, então isso exige banda, né? Então o 4G, por exemplo, já ficaria mais difícil de eu suportar uma, uma, uma grande demanda, né, por realidade virtual, né, dentro da rede. Aí o 5G ele já vem com essa preparado, né, para essa demanda alta de realidade virtual. E não só a questão da qualidade do vídeo, mas também toda a parte de, por exemplo, você está se movimentando no espaço, né? Você está olhando, você está girando, então esse movimento ele tem que ter um tempo de resposta muito rápido, né? Quando você estiver fazendo a realidade virtual, as informações elas vão vir da cloud, né? Então a sua comunicação, né? A parte de mensageria, né? Informando o movimento que você está fazendo tem que ser muito rápido. O 5G vai permitir isso aí também. Sim. A gente queria também escutar um pouquinho sobre o IoT. Vi até uma pergunta aqui, né? Muito se fala das internet das coisas e tal. Explica um pouquinho do IoT no 5G. Ok, então o 5G ele não é só, o 5G é mais amplo, né? Tem o 5G dentro o IoT ele é mais amplo, ele não tem só dentro do 5G, né? Você tem IoT em outras tecnologias, mas o IoT, na internet das coisas, é você conectar coisas que antes não estavam conectadas. Quando a gente fala de conectar essas coisas, a gente basicamente tem dois tipos digamos assim, de hardware que tem nas coisas, né? Um são sensores, né, onde você vai fazer medições naquela coisa, né? Pode ser um sensor de temperatura, pode ser um sensor de rastreamento de um carro, de um animal de estimação, pode ser um sensor de uma estação climática, onde você vai pegar informação de temperatura, umidade, pressão, que pode usar isso dentro num Smart City ou no Smart Farm, né, no agronegócio. Então, vários sensores aí, sensor de movimento. Então, são coisas informando, até mesmo sensor de localização, por exemplo, um sinal de uma mensagem de GPS. Né? Então, são coisas informando o que ele está medindo. Né? E outra forma de interagir com as coisas através de atuadores, né? Onde você vai ligar um equipamento, desligar, você vai atuar em cima de equipamentos, né? Ligar uma irrigação numa fazenda, abrir uma porta de acesso. Né? Então, são coisas onde você vai estar conectando e permitindo esse tipo de interação. Quando a gente fala de internet das coisas, então você tem vários segmentos, né? Você tem o Smart City, o Smart Farm, você tem o Indústria 4.0, né? Que é você levar a internet das coisas para dentro da indústria. Você tem o Smart Building, né? Os prédios inteligentes. Né? Então, você conectando todas essas coisas e trazendo essas informações para estarem sendo analisadas e estar levando eficiência, redução de custo para os negócios e para os serviços. O que é uma rede IoT, que tanto se fala? Então, porque quando a gente, eu gosto de pensar numa rede IoT ou num sistema IoT, né? Que o IoT ele não é o IoT ele é um termo que foi criado pela Google, né? Quando ela percebeu essa questão das coisas estarem se conectando e estarem gerando informação, isso chegando à internet, gerando uma série de serviços, mas a IoT não é uma rede específica. Né? A IoT ela é um termo mais comercial. Sua câmera voltou. Voltou. Estou de medo. Então, por exemplo, quando a gente fala de rede IoT, na verdade vão ser redes como rede 5G, o Ethernet, o Wi-Fi, o Bluetooth, são redes cabeadas, redes sem fio. Então, essas que são as redes de fato que vão se conectar com as coisas. Né? O IoT é um termo mais genérico de marketing também, né, para as pessoas entenderem que
é uma conexão nova, são novas informações, novos serviços que estão sendo criados, né? Então, quando a gente fala de rede IoT, tem que ter esse entendimento. E quando a gente pensa numa rede IoT, né, pensando do ponto de vista de engenharia, né, por exemplo, de alunos, né, como eles vão estar estudando, como que eles vão estar se posicionando no mercado, eu gosto de dividir a rede IoT em 4 ou 5 partes. Né? Uma parte seria o que estaria junto das coisas, que são os hardwares que vão estar conectados nas coisas, onde vai ter os sensores, os atuadores, a interface de comunicação, né, que vai levar informação para a internet. Então, você vai ter, por exemplo, já amplamente conhecido aí Arduino, Raspberry Pi, né, e uma série de outros hardwares que estão surgindo no mercado, né, até mais, às vezes mais barato, mais eficiente, mais robusto. Mas você tem todo o hardware que vai estar lá junto da coisa, né, do carro, esse termo coisa é só para fazer linkar, né, com a internet das coisas, mas você pode ter num pet, pode ter por exemplo, em qualquer coisa conectada. Então, isso seria a parte de hardware que está lá na ponta, está no acesso. Outra coisa é a rede de comunicação. Então, é a rede 5G, é o Ethernet, e redes novas que estão sendo criadas específicas para o IoT. Tem uma rede chamada LPWA, ou um tipo de rede, né, chamada LPWA, que é Low Power Wide Area Network, que elas são redes específicas justamente para reduzir custo da conexão com a coisa, de ter longo alcance, é uma rede específica para comunicação com coisas. Outra questão é a gerência dessa rede, né, que geralmente o normal é que essas gerências aconteçam na cloud, né, onde você vai gerenciar as antenas, né, os gateways que vão estar cobrindo o seu Smart City, seu Smart Farm. Né, então, isso já seria uma terceira parte. Né? Então, você tem a parte do hardware que vai estar na ponta, no acesso, você tem a conectividade e você tem a gerência, né? A gerência que acontece geralmente na cloud, gerenciando essa rede. E tem uma quarta parte que seria o repositório, né? O Big Data, que vai estar recebendo todas essas informações, apesar de uma coisa gerar um tráfego muito baixo, mas a quantidade de coisas é absurda. Se fala que para cada pessoa hoje na Terra, né, na população global, você para cada pessoa tem 7, às vezes até 7 coisas conectadas, gerando informação. Então, o Big Data é gigantesco, aí você tem que ter um Big Data, a infraestrutura do Big Data, a gerência do Big Data, e aí quando você tem um Big Data, aí você vai ter coisas como inteligência artificial tratando o Big Data, a ciência de dados tratando o Big Data, e depois, aí, mais chegando próximo do usuário, você vai ter a parte de front-end, onde você vai ter as interfaces do web, você vai ter os aplicativos móveis que vão estar usufruindo, vão estar consumindo esse Big Data, consumindo as informações das coisas e vai estar gerando os serviços, gerando as informações de interação com as coisas. Então, a gente tem esses vários segmentos, né, onde você tem desde mais relacionado com engenharia de rede, engenharia de computação, engenharia elétrica, ciência de computação, e por aí vai, né? Ciência de dados, né? Você tem os vários... A internet das coisas quando a gente pega fim a fim, né, envolve todo esses segmentos. Muita coisa, né? Quais redes podem ser usados pro IoT? O IoT. Então, assim, muita gente acha que a IoT muita gente associa a IoT com rede sem fio, mas não, a coisa pode estar conectada via cabo, via fibra ótica não faz muito sentido, né? Porque fibra ótica tem uma capacidade muito grande, né? Mas se você tiver por exemplo, junto da coisa tiver uma câmera, tiver outras demandas, né, de consumo de dados, aí poderia até fazer sentido, né? Você ter uma interface de maior capacidade. Mas você pode ter, por exemplo, uma interface USB, você pode ter interface Ethernet. E quando a gente fala de rede sem fio, onde tem mais oportunidade de inovação com a internet das coisas, porque você vai conseguir conectar coisas que estavam isoladas, né? Seja por uma questão de infraestrutura que não chegava até ela, por exemplo, numa fazenda, às vezes, por exemplo, num parque, ou, por exemplo, um medidor de consumo de energia, que é o smart meter, consumo de água, né, que muitas vezes ele está em um ponto que
que se torna custoso para quem vai acessar, por exemplo, a SEB, a CAES, as concessionárias de energia, de água, se torna custoso estar acessando aquela coisa, né? Se conectar com aquele dispositivo. Né? Então, são redes, as redes sem fio aí entram onde entra o 5G, entram tecnologias mais novas, como a gente vai estar falando que é o LoRa, o Sigfox, né, que são redes que já existem aqui em Brasília, já existem em boa parte do Brasil, né, ou quando a gente fala de internet das coisas em ambiente residencial, predial, aí vai se usar Wi-Fi, né, então dependendo de onde vai estar a coisa, vai estar aquela tecnologia que é mais adequada em termos de custo, em termos de disponibilidade. Sim. O Diego perguntou aqui no chatzinho, quando é que vão baratear a IoT? Foi uma pergunta anterior a essa. Tá. Bem, o IoT, com as tecnologias que a gente já tem hoje no Brasil, eu diria que a gente já tem as tecnologias que são as consideradas mais baratas, né? Quando a gente fala de LoRa, Sigfox. Quando vier o 5G, né, o band IoT do 5G, isso vai ser também mais uma opção. Mas a gente já tem aqui no Brasil, já tem LoRa, Sigfox, que são considerados acessos baratos, mundialmente falando. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, que inclusive, por exemplo, você pega o exemplo da Sigfox, que é uma startup que se tornou uma grande operadora de telecomunicações, uma startup francesa. Ela já atua aqui no Brasil e ela cobra 50 centavos de dólar por ano por conexão. Né? Então, você quer colocar um sensor, por exemplo, de consumo de gás, né, no seu prédio. Né? Você pagaria para que aquele sensor se comunique com a rede, com a internet, você vai estar pagando 50 centavos de dólar por ano por sensor, né, por dispositivo conectado. Então, assim, já é algo muito mais barato do que a gente tem quando a gente compara com planos de dados de banda larga, né, por exemplo. Então, eu diria que assim já viabiliza uma série de modelos de negócio. Né? Como é, em dólar, né? Então ainda tem essa questão ainda de impacto cambial, essas coisas, mas já viabiliza bastante coisa. Então, 50 centavos de dólar por conexão por ano, né? Então, a gente está falando aí de R$ 2, né, por ano, para você ter um sensor conectado, mandando, se não me engano, acho que são 10 mensagens por dia, né? Então, você tem lá um consumo de gás. Você consegue mandar aí, sei lá, uma mensagem por hora, né, de consumo de gás por dia, aí pagando R$ 2 por ano. Então, eu diria que já é um custo bem baixo. E como o consumo de energia impacta no custo das redes IoT? Uma rede IoT, principalmente quando a gente fala dessas redes que vão conectar coisas remotas, elas precisam ser baratas, né, como eu falei. Então, para você reduzir esse custo, né, você na verdade, eu diria que são coisas até meio que complementares, né? Porque uma coisa, para ela se comunicar, a necessidade de transmissão de dados dela é muito baixa. Não só transmissão, quanto recepção. Inclusive, uma coisa, ela transmite mais do que recebe. Diferente da gente, como usuário, né, que a gente recebe, para a gente é mais importante download do que upload. Uma coisa, ela precisa mais de upload do que de download, né? Porque ela vai transmitir informações para a gente que vai estar consumindo. E aí, essas informações, elas são curtas, são poucas, né? Eu transmito, tem cases que eu transmito uma mensagem por mês, né? Então, como eu transmito muito pouco, então eu consumo pouca energia, né? Tanto minha mensagem é pequena, como eu transmito poucas vezes. Então, eu consumo pouca energia. E, ao mesmo tempo, a tecnologia que se usa para transmitir, para se conectar com a coisa, ela foi otimizada para consumir menos energia, né? Então, isso tudo faz com que tenha um dispositivo de bateria e essa bateria permita que esse dispositivo esteja conectado, sei lá, 10, até mesmo 20 anos, sem precisar trocar bateria. Né? Então, esse conjunto de características técnicas cria um modelo de negócio de baixo custo, né? Que eu permito me conectar a um dispositivo remoto, com custo baixo e viabilizar um serviço. Né? Então, mensagens curtas,
de tamanho, né? Uma mensagem de GPS, por exemplo, se não me engano, são 12 bytes. São realmente mensagens curtas, e você transmite muito pouco. Então, você tem baterias aí de longa duração. Sim. Quais as diferenças da rede IoT LPWA para ser de celulares? Então, o LPWA, que é o Low Power Wide Area Wide Area Network, né, são redes que foram criadas especificamente para atender essa demanda de internet das coisas. Diferente de uma rede celular, né, por exemplo, quando a gente pega o 2G, né, o GSM, o GPRS, o 3G, o 4G, e você faz adaptações na rede para ela conectar com coisas, né, a própria palavra, né, você está fazendo adaptações. A rede não nasceu nativa para comunicar com coisas, diferente do 5G. O 5G ele já vem com um IoT nativo, né, ele já vem pronto para fazer uma conexão com coisas com baixo custo, com mensagens curtas, com longo alcance. E quando a gente fala dessas redes LPWA, o próprio 5G, né, o Band IoT do 5G, ele está dentro do LPWA. Mas tem as outras duas grandes redes LPWA, são a Sigfox, né, que é uma operadora francesa, que atua globalmente, né, já opera bem forte aqui no Brasil, aqui em Brasília já tem cobertura, e você tem o LoRa, né, o LoRa é uma tecnologia aberta, né, chama Long Range, né, justamente porque para se conectar com coisas de forma de baixo custo, você tem que ter um longo alcance, né, se fala em alcances aí de dezenas até chegando próximo de uma centena de quilômetros de distância de uma coisa até a antena, né, então isso aí vai permitir redução de custo por conta do alcance, né, de cobertura. E aí o LPWA, você vai ter uma rede preparada para ela ter baixo consumo de energia, longo alcance, tráfegos baixos, né? Você tem mensagens por exemplo, a rede Sigfox, ela trabalha com taxas de 100 bits por segundo. Aí você pensa no que a gente tem hoje no banda larga móvel, na internet, na fibra ótica, 100 bps não dá para nada. Então muda completamente o modelo de negócio, né? A estrutura de uma rede, de uma operadora de uma rede para a internet das coisas, ela tem que ser um custo muito baixo, né? Ela tem que ser uma rede muito voltada para baratear a ponta, é igual o Diogo estava falando, quando é que vai ser barato o internet das coisas? É porque para você viabilizar o modelo de negócio de internet das coisas, tem que ser barato, a infraestrutura de rede tem que ser barata. E aí o LPWA, elas foram redes criadas nativamente para as coisas, né? Elas não vão transmitir vídeo, não vão ter banda larga móvel, não é só para comunicação com coisas. Uhum. Quais são, você pode falar para a gente quais são alguns tipos de sensores que a gente vai usar no IoT? Então, você tem desde sensores de movimento, sensor de presença, sensor de proximidade, sensor de movimento, sensor de estação climática, né, sensores de temperatura, umidade. Você tem sensores mais específicos, né, tipo sensores, sei lá, de campo eletromagnético, sensor de carregamento, por exemplo, tem um sensor que é bastante utilizado, que é um sensor de nível, que ele determina o nível, por exemplo, de lixo dentro de um container, né, para saber se o container já encheu e o caminhão do lixo precisa vir pegar o container. Ou então um sensor de pressão num tanque de gás, novamente para o caminhão do gás vir fazer a reposição. Né, sensor de nível de combustível no posto de gasolina. Né, então, todos são sensores, são medições que são feitas para alguma métrica que precisa ser controlada, né? Às vezes são sensores que às vezes são pouco conhecidos do grande público, às vezes até mas enfim, qualquer tipo o que mais se busca hoje, quando a gente fala de internet das coisas, é desenvolvimento de novos sensores, né? Porque ao desenvolver um novo sensor, vai ser uma nova informação, por exemplo, queda de viaduto. Você tem sensores para monitorar o termo de engenharia civil não é muito meu forte, mas se a estrutura ela está entrando em estado crítico. Ou então sensor de inclinômetro numa barragem, para saber se aquela barragem está para romper, igual aconteceu em Mariana.
né? Então, tem vários tipos de sensores aí, quando a gente fala que estão sendo conectados às redes IoT. Certo. Bom, nosso tempo está acabando. Para finalizar só, tem algum case que você gostaria de falar, que você se aprofundou mais, que você usou mais, que você gostaria de Tá. citar? Então, teve um case. Quanto tempo que a gente tem? Só para eu. Ah, acho que tem uns 3 minutos, 3 ou 4. Tá. Então, um case que foi muito forte foi dos tanques de gás, né, que tem condomínios, shoppings, essas medições de gás elas são feitas de forma manual e na reposição do gás eles se baseiam em consumo histórico, o histórico de consumo do cliente. Então, quando o caminhão-tanque chega para abastecer o tanque de gás, ele tem que sempre vai sobrar algum gás no caminhão, porque ele não sabe exatamente quanto que tem de gás no tanque. Ao mesmo tempo, tem que deixar um volume morto dentro do tanque, porque se ficar sem gás, o cliente vai reclamar, né? E tem todo um desperdício, tanto no tanque, como no caminhão, como na distribuidora, porque ele tem que ter mais gás, porque ele não sabe exatamente quanto que precisa estar abastecendo, e tem uma falta de informação, por exemplo, que permite uma eficiência na distribuição do gás, você mandar um caminhão para a rua e falar, ó, você vai em tais tanques que eles já estão, vai ser mais eficiente você abastecer esses tanques e reduzir o custo do reabastecimento. Então, ao você conectar um sensor de pressão num tanque, você vai ter essa inteligência e você vai reduzir bastante o custo. Isso nos Estados Unidos é um case muito forte. Tem uma empresa lá chamada Senet que fez uma rede que é referência mundial, né, utilizando uma rede LoRa, né, reduziu o custo tipo 20%, 30% o custo de uma concessionária de gás. E aqui no Brasil, a Supergás, né, a Liquigás, elas já estão analisando esse tipo de solução. Eu cheguei uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu cheguei a participar de alguns projetos nesse sentido. Eventualmente já tem alguma coisa que já está implantada no Brasil, e aí como eu não acompanho mais, mas é uma tendência muito forte de esse case se tornar uma coisa comum. E esse mesmo case vale não só para gás, mas para coleta de lixo, enfim, vários outros, tanque de gasolina, imposto de gasolina, né? Você traz uma eficiência muito grande para coisas hoje que têm prejuízo por falta de informação. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer muito a participação do professor Loureiro aqui com a gente. Ele explicou muita coisa hoje à noite, né, essa noite aqui conosco. Queria lembrar que no IESB nós temos os cursos de engenharia elétrica, né, onde vocês podem estudar essa parte do 5G aí, todo dia que ele falou. O curso de engenharia de computação, que a gente pode estudar os sensores, a parte do hardware da coisa, né? Está voltada quase toda no curso de engenharia de computação. O curso de ciência da computação, que é um curso que trata um pouco mais essa inteligência artificial toda e desses dados todos que a gente precisa. E o curso de que é um curso também que trata dos dados, né, do estudo dos dados de